Olá, eu sou Selma Ferreira do programa Passaporte Brasileiro para Conect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras. E na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde, Portugal, eu abraço com carinho e respeito todos os membros dessa grande família e todos os membros da equipe Dourada. Para a Rede Sem Fronteiras, muitas felicidades culturais e que venham mais 10 anos de trabalho por esse mundo afora. E hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui, conosco, nesse Passaporte Brasileiro, a Beth Silverstein. Beth, seja muito bem-vinda, muito querida você ter aceito esse nosso convite de conversarmos, e afinal de contas somos conterrâneas, não é verdade? É verdade, eu que agradeço, é uma honra participar desse programa tão gostoso, com uma entrevistadora maravilhosa e simpática como você, Selma. Você é uma Obrigada querida, pelo Beth. convite. Não, uma alegria muito grande, tem que ser assim, a gente tem que estar junto. E você mora mais de 50% do seu tempo em Portugal, em Cascais, Isso, não é isso? mais lá que cá. Agora, no momento, eu estou em São Paulo, mas eu moro em Cascais. Ai, que delícia! E como é para uma tradutora, uma ex-professora, uma mulher tão dinâmica, super premiada? Gente, eu devo confessar para vocês, eu li o currículo da Beth, eu fiquei assim, gente, eu vou me esconder no cantinho e não mexer mais. Imagina, que bobagem. Então, como é essa vida entre Portugal, Brasil, literatura, revisão literária e tradução? Então, a maravilha que a internet nos possibilita esse vai e vem fantástico, porque tanto faz onde a gente está. Então, em computador a gente faz tudo, e É viva a ver internet, né? é Apesar verdade. de que essa semana, vocês não acreditam, eu fiquei 3 dias sem luz em São Paulo. 3. Eu queria morrer. E eu tinha trabalho para entregar, aí saí correndo, com o portão que não abre, porta que não fecha, o carro travado porque não consegue sair de casa. Aí eu tive que ir para um Starbucks café da vida para poder mandar o trabalho que eu tinha que entregar. Mas fora isso, está tudo certo. Ah, E ainda bem. Ainda bem que também a gente tem essa oportunidade, né? Isso aí tem muita gente que ainda trabalha assim no virtual, fora é, do Brasil, então é muito comum que as pessoas trabalhem no virtual nos cafés ou nos centros de internet que possibilitam isso. Beth, culturalmente, Brasil e Portugal, Cascais, que aliás é bem específico em Portugal, porque atualmente Cascais é muito internacional, né? Como é que é? Existe um choque cultural? não, eu acho que não, não existe. Existe mais choque de língua, para dizer a verdade, que a gente demora para se acostumar com as coisas. Eu até já escrevi alguns textos interessantes a respeito da diferença português de Portugal e o nosso. É lógico que você entende tudo, mas enfim, tem umas coisas que te deixam no meio do caminho. Mas eu acho que é só você procurar que sempre tem. Óbvio que a pandemia atrapalhou tudo, mas Cascais não tem tantas coisas culturais, mas tem sim. Tem um, por exemplo, tem um teatrinho aqui ou ali, e o Cassino tem 2 teatros maravilhosos. Ah, que Então, lá tem interessante. sempre muita coisa. Quem quiser ir todo dia no cassino não precisa jogar, pode assistir alguma coisa. Sempre tem. Às vezes, os musicais são excelentes. Às vezes, vem alguma ópera que é médio, porque aí não é um palco de ópera nesse sentido Não dos tem o grandes. eco, né? Não tem a necessidade, aquele espaço que é Não, preciso para uma isso obra. até tem. O que não tem é o aparato todo de uma ópera, que Ok. tem todos aqueles sobe e desce do Cenários. teatro, do set, etc. Mas os musicais deles são fantásticos. Eu já Ai, que assisti bonito. vários e são muito bons. Os infantis, então, são umas gracinhas. Também já levei os netos lá e gostaram. Ah, é bom E saber. em Cascais tem uma escola que chama Nossa Senhora da Boa Nova. Ok. Eles têm uma escondidinha, assim, quando você pensa que acabou a rua, chega lá. É no Estoril. Eles têm um teatro fantástico. E Olha. o maestro Lalov, nós já fomos assistir vários concertos com ele. É assim, é fantástico, é um negócio bom, bonito, barato, maravilhoso. Então a gente tem sim. E obviamente tem Lisboa, que também quem quiser não para de assistir o que quiser, né? É, você está bem perto, né? Cascais é bem perto de Lisboa, É né? 30 minutinhos, 40 no máximo. Então, Ai, que delícia. Eu sei. Bom, eu Cascais, eu raramente vou a Cascais quando vou a Lisboa, porque
sai um pouquinho do trajeto para mim, porque você precisa estar mais, o transporte é um pouco mais difícil, é mais demorado, se você tiver que confiar no comboio, no trem, né, ou no ônibus, é É. sempre um pouco mais confiável. Ah, mas da próxima vez você vai lá em Cascais. Faço Quando você questão. lá estiver, lá estarei. Pode deixar. Aí você vai conhecer, dá um relax, assim, Ai, que de maravilha! Olha, Lisboa. doutor, É um gente, relax de Lisboa. depois eu conto tudo para todo mundo. Como é que foi Cascais? Mas você, enquanto tradutora, então você traduz inglês-português Isso. para português do Brasil ou para português de Portugal? Ou Ah, os não, dois? é português, não, é português do Brasil. Inclusive, é bom ressaltar aqui que quando eu faço minhas revisões, é português do Brasil. Eu não me atrevo a fazer revisões de português de Portugal, porque são coisas muito particulares que a gente, inclusive, acha esquisita e, não, e tem um detalhe. Com a nova ortografia, ah, 70% dos portugueses não aceitam a nova ortografia, apesar que ela é desde 1990. Eles não aceitam. Então, assim, é caminiões, Egito e coisas assim. Então, eu não me atrevo. Não faço tradução, revisão. Quer dizer, eu posso até fazer uma tradução para o português, mas vai ser sempre do Brasil. E Aí, você se eles especifica, né, que é tradução para português do para Brasil. português do Brasil, eu especifico porque não dá certo. Agora, se eles quiserem aceitar, tudo bem, já aconteceu também. Aí está tudo certo, mas É porque eu vejo que nós temos muita. É muito curioso a gente falar sobre a revisão e sobre a tradução, e principalmente a revisão, porque no mundo acadêmico existe atualmente um dilema muito grande sobre isso, que é a questão dos alunos brasileiros que vão fazer monografias, trabalhos de tese, doutoramentos ou doutorados, como dizem lá, né? E eles não aceitam, você é obrigada a refazer. Eu sei que eu fiz meu mestrado em Portugal e tive que fazer. Eu costumo dizer que eu fiz meu mestrado 3 vezes. Porque primeiro eu escrevi o meu mestrado, depois eu botei para um amigo meu ler o meu mestrado, ele começou a passar, depois eu precisei realmente de um português que revisasse o meu mestrado precisa. e o passasse para o português de Portugal, porque a gente não conseguia, os professores não queriam aceitar o meu português e queriam me penalizar, e acontece muito hoje em dia. Muitos É, trabalhos acadêmicos que são recusados ou penalizados pela utilização do português do Brasil no universo acadêmico português em É, Portugal. o que não, você deve ter visto, por exemplo, nas antologias da Rede Sem Fronteiras, que são maravilhosas, são várias. Pessoal, está em tempo ainda, não está em tempo mais dessa, que eu já acho que já acabou a próxima, que é Mulheres Não, Extraordinárias, ainda né? está em tempo até o Ainda final, está em tempo? até dia 31. Mas é 31, verdade então que ainda só tem falta tempo. menos de uma semana. Então, corram, porque é bárbara essa antologia. Bom, todas as antologias da Rede Sem Fronteiras são fantásticas. E a gente tem pessoas participando do mundo inteiro, né? Então, mas Verdade. quando o pessoal é geralmente da Suíça, de Portugal, claro, né? Geralmente da Suíça, o pessoal é português que participa. E se eles são portugueses, ou os portugueses de Portugal, eu não reviso. Quer dizer, eu reviso para ver se não tem nenhum essencial de pessoa. Mas, Erro enfim, crasso, embaixo vai né? ter escrito: o autor pediu para que não fosse feita a revisão dentro do acordo ortográfico. Então, isso acontece. Quem ler as nossas antologias vai ver isso bastante. Ah, isso é muito interessante, é bom. Então, depois nós conversamos sobre revisão. Como é que começou a sua vida de professora e passou de professora a escritora? Ixi, não é complicado, é simples, mas é longo, porque quando eu tinha 13 anos eu comecei a dar aula de inglês. Ah, É. E eu dava aula numa escola chamada Academia Abraham Lincoln, aqui em São Paulo. Dava aula para crianças, né? E aquilo eu tomei muito gosto. Fui sempre dando aula, e fiz faculdade de letras também aqui. Morei um pouco nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, onde eu conheci meu marido. E até ele é brasileiro, mas eu conheci lá. E ele fala que foi o melhor investimento que meu pai fez. quem sabe, né? Então, aí depois eu dei aula em vários colégios de São Paulo, e depois de uns anos de casado, ele foi transferido para a Europa. Nós moramos 4 anos e meio na Alemanha e 1 ano e meio na Inglaterra. Então, eu trabalhava na escola das crianças também. Mas, curiosamente, eu nunca deixei de escrever coisas para mim, não tinha publicado nada, não. E aí a coisa foi indo, e teve um evento muito desagradável na minha vida que eu perdi um filho para o Opus Dei.
E eu entrei numa depressão horrorosa, porque eu não aceitava aquilo, etc e tal, e estava coisa muito feia. E a minha filha, nessas alturas, a Drica, já mocinha, já na faculdade, falou, mãe, vamos escrever um livro para criança? Porque ela é psicopedagoga, né? Eu falei, ah, tá bom, vamos. E aquilo deu um ânimo, assim, aí eu comecei a escrever com ela, um livro infantil, foi publicado, depois foi mais outro, e comecei a fazer as minhas coisas de tradução, eu já estava fazendo. Quando eu estava fazendo algumas traduções de uma escritora americana chamada Louisa May Alcott, ela é de 1830 e poucos, 37, 35. Ela escreveu, em português se chama Mulherzinhas, é Little Women, que no Brasil é pouquíssimo conhecido. O Little Women, as Mulherzinhas que tem aqui na USP, por exemplo, é a tradução de 1932, não tem mais nada. Então, ninguém conhece. Agora, hoje, eles conhecem pelos filmes, que tem várias versões, né? E quando eu fiz essa tradução, eu gostei tanto do livro, falei assim, eu não vou fazer só uma tradução do livro sem escrever um pouquinho da autora. Quando eu comecei a ler a história dela, que eu conhecia quase nada, nossa, eu fiquei encantada. Para mim, ela é uma Mozart das letras, porque a mulher é fantástica, tem livros maravilhosos. Nossa, mas eu amo ela. E olha que interessante, até o eclodir do Harry Potter, que é muito recente, sim, ela era preferida de jovens e adultos até então. Que loucura! Nos Estados Unidos, não é claro? Então, quer dizer que ela é uma pessoa riquíssima, maravilhosa. E aí eu escrevi um livro sobre ela, um livro paradidático, que é a surpreendente Louisa May Alcott. Enfim, e daí a coisa foi indo, eu levei numa editora, eles quiseram que eu participasse disso, daquilo, a coisa foi rolando. E aí eu cheguei até a de Andréia, numa dessas editoras aqui de São Paulo, que foi a oficina do livro da Silvia Securato. E aí eu conheci a Di, nós nos apaixonamos mutuamente. Muito rápido, né? Muito rápido. E nós estamos juntas desde antes de abrir a mesma Rede Sem Fronteira. Eu estou desde o comecinho mesmo. Ai, que maravilha, que história bonita. Isso é muito bonito, né? Uma amizade tão longa e o início de carreira de escritora, assim, então, com 2 pontos tão marcantes, né? Um pela dor da perda e um pela alegria do encontro, porque na realidade foi isso que você viveu, né? E aí eu escrevi também um livro sobre Opus Dei, que foi muito falado e etc e tal, mas enfim. E o que foi muito bacana com a Di, é engraçado a gente contar isso. Você sabe que ela escreveu um texto muito interessante numa das antologias de Nós Mulheres da Silvia Securato, da Oficina do Livro, e ela escreveu assim, eu não quero ser mãe, eu nunca quis ser mãe, olha que interessante, qualquer coisa assim. E um texto maravilhoso e tudo, e eu li, eu que sou revisora, né? Eu era revisora eu era revisora da Silvia também. Eu li esse texto e tinha mais ou menos acabado de acontecer a história do meu filho, né? E eu escrevi para ela, será que se eu soubesse que a dor que eu passei agora, será que eu teria tido esse filho? Não sei. E a gente começou a conversar. E ela vinha para São Paulo, mas a gente não se conhecia ainda. Ela vinha para São Paulo, eu falei assim, você não quer ficar aqui em casa? Ela disse, eu quero. E aí foi como começou, quer dizer, a gente sem se conhecer, e ela veio para cá e ficou aqui em casa. Que interessante, e essa delícia, né? De irmã, amiga, filha, mais filha que irmã minha. É bonito, Beth, porque a gente vê na sua história, nas histórias que te linkam, uma emoção, tudo é ligado para uma emoção muito forte, né? A emoção de encontro de sentimentos, né? Ela não querer, ela assumidamente não querer ter filho, e você assumidamente ter uma dor de uma perda especial, né? De um filho por uma ideologia. Eu acho tão bonito isso. Você vai sendo movida por emoções, 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 emoções. Verdade. Então, esse movimento emocional muito grande, me conta como é que foi quando você ganhou a medalha d'argent da academia. Nossa, aquilo foi maravilhoso. A Diva Pavesi, que é lá de Paris, da França, ela escreveu um livro maravilhoso. Ai, como é que chama o livro dela? É A Revolta dos Anjos. E a história de vida dela, ela foi estuprada, etc, etc, etc. E depois de toda essa história, ela começou morando em Portugal, onde ela conheceu o marido dela. Ela começou a ver... Tinha um programa antigo aí em Portugal, que isso faz 20 anos, 30 anos, né? Sei lá, 30 anos. Que a pessoa telefonava e dizia assim, eu estou com um problema tal. Aí o fulano ou fulana dizia, faz isso, isso. E ela acabou um dia fazendo esse programa também. Ok. E as pessoas ligavam para ela, dizendo, eu quero ajuda, porque eu fiz isso, eu quero aquilo, não sei o que, não sei o que.
E aí ela começou a ver o problema das pessoas que tinham aí em Portugal, mulheres que apanhavam, outra que ficou grávida de padre. Olha, uma coisa incrível. Mas ela contou tudo isso nesse livro, para você ter ideia, e me deu para revisar, né? E ela ficou apaixonada por mim, ou por ela, não sei o quê. E quando eu revisei esse livro dela, que deve estar na 7ª ou 8ª edição, eu gastei exatamente 2 caixas de Kleenex, de tanto que eu chorei. Foi uma Nossa! coisa assim, muito impactante, e, enfim, e o livro foi maravilhoso. E aí foi esse relacionamento com ela, e a gente começou a se conversar, quando ela vinha para cá a gente se encontrava também, e aí ela me convidou para ser embaixadora da associação dela, e foi assim. E foi bom. E o prêmio foi uma coisa, porque foi maravilhoso, e eu tive uma surpresa fantástica. O meu filho caçula, que adora fazer surpresa para a gente, é maravilhoso, o Guilherme, ele pegou, se escondeu no quarto quando eu cheguei. Eu não sabia que ele ia, né? Ele se Uhum. escondeu todo de smoking, não sei o que, uma gracinha. Então foi assim, foi um evento fantástico, aproveitamos muito, foi maravilhoso. Ai, me dá até assim uma emoção de imaginar o que você, de ver o teu filho lá escondido, de receber o prêmio. Nossa, foi fantástico, e foi tudo muito bem organizado, limusines, a gente para cima e para baixo, foi lindo, foi um sonho mesmo, foi muito É bonito. marcante, né, na vida de uma Nossa, a pessoa. gente não esquece nunca. Eu acredito que não, isso aí não dá, não dá. Não dá. Você também fala alemão. Falo um pouco, eu falo. Eu leio, falo, mas assim, não é que nem o inglês, não. Eu não sou, assim, do alemão para o português, dá para quebrar o galho, né? Agora, para traduzir ao contrário, não dá. Meu filho mais velho, esse que está na OPS até hoje, ele fala alemão correntemente e tudo mais. Meu marido também fala alemão correntemente. Agora, eu, na boca, mas dá para a gente se virar. Então a casa é internacional. Eu digo que a gente mora aqui em casa, meus filhos são meio ONU aqui, porque eu sou de origem italiana, espanhola, portuguesa. Meu marido, austro-húngaro, polonês, russo. Então, é uma Nações Unidas mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, meio armadilha. Nações Unidas ou Torre de Pisa? Nações Unidas. Ai, tá. Que delícia, que maravilha. Eu imagino, porque a cultura está sempre presente com vocês, né? Agora, uma Tá. pergunta assim, você com esse registro todo, vivendo nas nações, vivendo uma Nações Unidas dentro do seu universo familiar, morando para Cascais. Em Cascais, você está sozinha com seu esposo ou algum dos seus filhos está contigo lá? Nada, só eu e ele e eu. Ah, tá. E vocês dois, quase sem rede, porque eu não posso dizer que você não tenha rede, porque você tem uma família literária em Portugal, né? Grande, A André e outras pessoas. Eu acho que esse mundo da literatura é realmente, quando a gente fala família, Rede Sem Fronteiras, quando a gente É fala em família família, mesmo. é família mesmo, né? As pessoas estão sempre ali do lado. Eu descobri muito isso e com muito agrado e com muita honra nessas entrevistas que eu tenho feito, que eu até um dia, eu vou te ser bem sincera, agora de manhã, antes de falar com você, eu estava sentada, nossa, gente, como é que eu vou conseguir absorver tanta gente, tanto carinho, tanto abraço, porque as pessoas vão me abraçando, eu estou me sentindo assim, cheia de novas pessoas à minha volta, sabe? E isso é muito potente, porque eu não tinha, eu É. venho de uma outra área, eu venho da área do empreendedorismo, também sem rede, então você sente essa diferença. Gente, é uma delícia, porque a gente recebe tanto carinho, como você diz, a gente se sente abraçada assim, em infinitos momentos. Só voltando um pouquinho que você falou da minha Nações Unidas aqui, uma coisa que é interessante, a família do meu marido, a mãe era húngara e o pai era austríaco, e eles se conheceram aqui na Avenida São João, em São Paulo. E sempre a gente sabe um pouquinho da história da família de cada um, mas muito pouco. E até um alerta aos jovens, aos nossos filhos e netos, que perguntem para os avós, tentem saber a história deles, façam um registro, ou gravem, ou escrevam, ou filmem. Hoje em dia, com o celular, é tudo mais fácil. Mas nós não tivemos isso muito com o meu sogro, porque a gente tinha vergonha de perguntar, porque ele foi em campo de concentração. E ele fugiu da Áustria e chegou em algum momento no Brasil, vindo pela Itália, onde ele ficou num Pole Camp, que é um campo de passagem de prisioneiros de Transição. Uhum.
Prisoners of War. Então, são prisioneiros de guerra. E eu, então, resolvi dar de presente para o meu marido, de aniversário, há uns anos atrás, a história do pai dele. E foi assim, eu só sabia muito pouca coisa. E a família dele toda morreu. Morreu inteira. Todo mundo morreu. Falei, quer saber, eu vou escrever um livro para você. Quer dizer, não falei, escrevi. Comecei a escrever, em português. De repente, aparece aqui em casa uma carta do governo da Áustria, falando sobre uma pessoa que é a prima dele, a única sobrevivente. Os pais, que eram tios do meu marido, morreram nesse campo de concentração, e ela sobreviveu e foi para os Estados Unidos, está viva, tem família, etc. Meu marido começou a conversar com ela, conseguiu o telefone, falou, mas veja só, uma pessoa que nunca ouviu falar que tinha um parente, de repente vem um louco brasileiro que fala pelos cotovelos e diz, então eu vou te visitar nos Estados Unidos. A mulher fala assim, não precisa, eu já tenho o seu telefone, se eu quiser eu te ligo. Bom, meu marido, coitadinho, parecia uma criança que tirou um doce, porque ele não tem família nenhuma, a não ser a irmã dele. Então não tem ninguém, e os sobrinhos, quer dizer, pais, tios, acabou todo mundo, morreram na guerra e tal. Aí eu falei, pera um pouco, essa senhora vai saber que tem uma família. Aí eu escrevi o livro, comecei tudo de novo e fiz em inglês. Chama Tropical Blessings. E então, tudo bem, esse foi lançado, etc, etc. Aí depois, eu falei assim, bom, mas já tenho do meu sogro, eu vou fazer da minha sogra também. Só que da minha sogra, eu tenho um calhamaço, assim, porque a minha filha Drica, quando fez 15 anos, a minha sogra perguntou assim, escuta, o que você quer de aniversário? Você quer uma joinha, uma viagem? O que você quer? Eu quero a sua vida. Ela disse, como assim você quer a minha vida? Sempre escreve a sua vida, eu quero desde que você lembre do primeiro momento. E a minha sogra fez isso, então ela escreveu um calhamaço, só que em alemão, né, minha filha? Em alemão, tudo. E aí eu falei, pronto, e aí eu tenho o livro da vovó Vera, que se chama Vera, e foi lançado pela Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro. Que emoção, que emoção. Então, nossa, Beth, com tudo isso, essas emoções todas, isso tudo que você viu, deixa para a gente uma mensagem, porque eu acho que você tem uma mensagem para passar para a gente de importância da emoção, da família, das ligações, de se importar. Qual seria a sua mensagem para a gente? Qual será a sua É mensagem? aquilo que eu falei agora mesmo, que principalmente para os mais jovens e da turma que ainda tem mãe vivo e pai vivo, que aproveite, que não tenha vergonha de perguntar, porque eles gostam de contar. A gente nós fomos muito bobos de não ter perguntado. A gente, imagina, vai lembrar de que ficou no campo. Tem uma história engraçada, é uma das poucas que eu sei do campo de concentração do meu sogro. Ele é semi-italiano, então ele foi preso no meio na rua, por exemplo, na rua dele da Áustria, eles iam prendê-lo e ele fingiu que não falava alemão e tirou a carteira de motorista da Itália, ele era meio italiano e tal, e ficou falando italiano até que mandaram ele embora. Aí, a partir daí que ele foi embora e resolveu fugir dali e acabou num campo de concentração na Itália. Uhum. E lá, para ele sobreviver um pouquinho melhor com a mãe dele, estava só ele e a mãe. O pai já tinha morrido e a irmã e o marido e essa filhinha que a gente pegou acabaram indo para a França, mas foram para campo de concentração também. E aí ele resolveu fazer bolo de chocolate. Então, no livro dele, tem no final o bolo de chocolate que ele fazia e dava para os oficiais. E com isso ele teve uma vida um pouquinho melhor no campo de concentração. Mas isso é uma gota de tudo que deve ter acontecido com ele. Nossa, a gente não imagina, né? Não imagina. Então, isso é o que eu diria para nossos filhos, netos, perguntem, escrevam, registrem, porque isso não tem preço. Da história da minha sogra, que é da Hungria, que está no livro da Vera, a casa dos avós dela, de um dos avós, chegou o czar, mandou tomar em 1907, 18, falou, saem, vocês têm 24 horas para sair. Os avós não quiseram sair, se mataram. Um matou o outro. Hoje em dia, essa casa é hoje em dia, essa casa é a embaixada da Rússia. Nossa! E a outra avó chegou ao comunismo maravilhoso e disse, vocês saiam daqui. E hoje, nessa casa, tem 17 famílias morando.
Então, por Foda, né? exemplo, o meu marido, nós fomos lá ver tudo, e eles falaram, meu marido teria direito a essa casa, as duas casas, ele teria direito, ele e a minha cunhada, né? Aí eles falaram, não, vocês têm desde, da Rússia nem pensar, mas a da Hungria, de Budapeste, eles falaram, desde que vocês coloquem as 17 famílias morando em lugares, vocês têm a casa de volta, que tal? Que Então, bonito. tem muita história, eu acho que todo mundo tem história para contar, Todo né? mundo. Mas E cada um é você muito especial e a gente valoriza. Todo registrem, mundo tem, mas cada um de nós é um mundo que merece ser aberto e livre. Por isso, Beth, eu te agradeço demais esse tempo que você passou comigo, que eu foi que riquíssimo, agradeço. que agora que a gente engajou aqui, dava mais duas Eu ou três. só queria falar uma coisinha só. Você perguntou, só voltar rapidinho, que você falou como é que fica essa coisa de eu, meu marido, o tempo todo. Eu preciso dizer que o Bubi é um marido maravilhoso, ele me acompanha em tudo, ele é parceiro da Rede Sem Fronteiras também, e apoiador cultural, que sempre ele lá na festa, e ele está sempre assim do meu lado, então é uma pessoa maravilhosa, e que eu agradeço publicamente por ser o que ele é. Nossa, que lindo. Olha, nesse agradecimento, eu não tenho coragem de te agradecer mais, porque o mais lindo que você fez agora eu não tenho. Obrigada, minha querida. Eu Olha, eu que cheia de agradeço. história. Muito obrigada por esses minutos tão gostosos que eu passei com você. Adorei. Muito bom, eu também, demais. Querida Beth, Beijo um para beijo no meu você. coração. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, querida. Eu Tchau, sou tchau. Selma Ferreira, do Passaporte Brasileiro para Connect TV.